da Epístola para o 11º domingo após Pentecostes, leitura de Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. Esse é um texto relativamente longo dentro dessa carta de Paulo aos Efésios, e é um texto que, como nós veremos, ele tem uma série de aspectos, de pontos aqui em que há muita discussão sobre o melhor entendimento sobre esse texto. Então ele tem sua polêmica aí na história da interpretação. Por outro lado, é um texto extremamente interessante em que Paulo faz uma exortação aos cristãos em Éfeso e a partir de um dos grandes temas dessa carta, da unidade da igreja, a unidade em Cristo, e ele vai introduzir aqui um ponto bastante importante, que é o papel do ministério que Deus instituiu e que ele concede, então, à sua igreja para os propósitos dele em relação ao seu povo. Então, Efésios 4, versículo 1. Παρακαλώ ημάς εγώ δέσμιος εν Κυρίω αξιos περιπατέσαι τες κλέσεως hes εκλέτετε. Eu exorto ou admoesto, ou até mesmo encorajo, parakaleo, pode significar qualquer uma dessas coisas, portanto, ou seja, ele está... essa exortação de Paulo agora está baseada naquilo que ele havia falado no capítulo 3, quando ele falou da graça de Deus que revelou o seu mistério, em que Cristo foi manifesto tanto aos gentios como aos judeus. Então, a partir disso, ele vai exortar e vai consolar, vai admoestar os cristãos, dizendo, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo estava na prisão, há uma discussão se ele estaria na prisão em Roma ou em Cesareia, mas isso não muda o conteúdo em si. Paulo prisioneiro, então, no Senhor, e ele exorta a axios, aqui nós temos um advérbio, ele qualifica, portanto, o verbo que vem logo depois, peripatesai, andar, axios é dignamente, andar de uma maneira coerente, digamos assim, do Kleseus res ecletete, do chamado o qual vocês foram chamados. Começando pelo final, ecletete, nós temos uma forma do auristo, na voz passiva do verbo kaleo, vocês foram chamados para um chamado. É uma redundância aqui, as traduções normalmente vão mudar aqui os termos, dizer algo do tipo andar conforme a vocação que foram chamados, mas é importante lembrar que são da mesma família esses dois termos, ou seja, Deus chamou com um chamado. Esse é o chamado à fé. Paulo continua, versículo 2, Meta passes tapeinofrosines kai pra itetos, com toda a humildade, com toda a brandura ou mansidão, são as palavras que Paulo usa, metapmakrotimias, com paciência, com longanimidade, anechomenoi alelon en agape. Nós temos agora uma série de verbos colocados no particípio. O particípio na língua portuguesa ele vai ser traduzido, nesses casos aqui, como um gerúndio, dando a entender como a ação do verbo principal se desenrola. Ele falou de andar dignamente do chamado que fomos chamados. E ele vai dizer agora, então, com humildade, com mansidão, com brandura, com paciência, e aí o primeiro particípio, anechomenoi. Anechio significa suportar. Ele é usado, esse verbo, em situações, por exemplo, lá na carta aos Tessalonicenses, quando fala que cristãos suportam as aflições, eles aguentam as aflições. Então, suportando alelon en agape, uns aos outros em amor. Algumas vezes se tenta entender aqui o suportando no sentido de dar suporte, de dar força para alguém. Mas, na verdade, ao que parece, esse verbo explica a parte anterior, quando ele diz com paciência, com longanimidade, de que maneira? Suportando uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo reconhece que a relação entre os cristãos ela está marcada também pelo pecado. Suportar aos outros nem sempre é uma coisa fácil. No entanto, Paulo qualifica isso com en agape, em amor. E nós vamos notar que
que essa mesma qualificação vai aparecer mais adiante no texto também. Para Paulo, o amor, ele reflete a obra de Deus na sua igreja. Versículo 3, mais um particípio, agora começando, spudadzontes terein ten henoteta tu pneumatos. Spudadzo tem a ver com ser zeloso por algo, querer muito fazer alguma coisa. Então, querendo muito, sendo zeloso por guardar a unidade do Espírito. Terein ten henoteta tu pneumatos, a unidade do Espírito. Naturalmente que aqui, Espírito, assim como em geral nas cartas de Paulo, há uma referência ao Espírito Santo. Nós veremos que esse texto é um texto muito rico do ponto de vista trinitário, inclusive, né? Então, esforçando-se por guardar a unidade do Espírito, ento sindesmo tes eirenes. Sindesmos é uma ligação, é um vínculo. É interessante que essa palavra ela é da mesma família do termo desmios, que Paulo usou no versículo 1. Ele é o prisioneiro no Senhor. E esse termo sindesmo é uma ligação, é um vínculo. No sentido negativo seria estar preso. No sentido positivo é estar vinculado. E aqui ele fala do vínculo da paz. Alguns comentaristas entendem que aqui nós deveríamos compreender esse vínculo da paz, essa forma do genitivo, tes eirenes, como um genitivo epesegético, algo como no vínculo que é a paz. Em outras palavras, a paz, que é uma dádiva escatológica de Deus, mas que Ele já nos dá neste tempo, esta paz nos permite viver com o nosso próximo e preservar a unidade que o Espírito dá. A unidade é do Espírito, a unidade ela é feita pelo Espírito Santo, não é feita por nós. Versículo 4, Paulo muda agora a forma de falar. De uma certa maneira, ele vai se tornar poético no meio desse texto em prosa. Versículo 4, hen soma kai hen pneuma, um corpo e um espírito. Não há verbo aqui, né? Mas naturalmente que ele está falando dessa unidade, de que ele falou agora há pouco, da unidade do espírito, e ele vai dizer, eu tenho um corpo só, um só espírito. Katos kai ekleitete, en mia elpidites kleseus himon. Conforme também vocês foram chamados em uma esperança do seu chamado. Novamente, nós temos aqui o verbo kalel e klesis, da mesma família, são palavras cognatas, né? E esse um corpo e esse um espírito é qualificado pelo chamado que Deus nos deu na esperança que é una, é uma única esperança, esperança naturalmente em Cristo Jesus. Versículo 5, ele continua listando agora aspectos dessa unidade, Reis Kyrios mia pistis hen baptisma. Aqui tem uma curiosidade até quanto ao aspecto retórico de Paulo. Ele vai usar 3 palavras de gêneros diferentes. Kyrios é masculino, pistis é feminino e baptisma é um termo neutro. E aí nós encontramos o número 1 nas suas 3 formas, Reis mia hen. Um Senhor, uma fé, um batismo. Por meio disso, a gente consegue perceber que a ênfase que Paulo está dando nessa carta, e particularmente neste capítulo, da unidade que há no povo de Deus, ela é uma unidade derivada do fato de que há só uma fé, de que há só um Senhor, de que há só um batismo. Em outras palavras, essa unidade é operada pelo próprio Deus. Por isso que nos credos ecumênicos a Igreja Cristã tem, há muitos séculos, confessado, eu creio na Santa Igreja Cristã, eu creio nessa una Santa Igreja Cristã. A unidade da Igreja não é um produto da própria Igreja, mas é algo que o próprio Deus realiza com este um batismo, com esta uma fé, Ele que é um único Senhor. Lembrando que para Paulo, quando se usa o termo Kyrios, normalmente a referência é feita a Cristo. Versículo 6, Reis Theos kai pater panton, um Deus e Pai de todos. E aqui nós fechamos a confissão trinitária de Paulo. Ele lá no versículo 3, ele mencionava a unidade do Espírito, no versículo 5 ele fala de um Senhor,
uma referência a Cristo, e no versículo 6, um Deus e Pai de todos, hoi pi panton kai dia panton kai en passin, o qual é sobre todos e por meio de todos e em todos. Versículo 7, henide recasto hemon edote hecharis, katatometron tes doreas tu Christu. E a cada um de nós foi dada, edote, o verbo didomi, usado no auristo do indicativo da voz passiva, portanto, ele evoca aqui uma ação do passado na voz passiva, portanto, nós somos receptores, diz Paulo, nós recebemos uma dádiva, a cada um de nós foi dada o quê? A graça, recharis. E essa graça é katatometron tes doreas tu Christu, conforme a medida da dádiva de Cristo. Algumas vezes se traduz aqui doreas por dom de Cristo, o que está correto. Mas é importante lembrar que no Novo Testamento há mais de uma palavra que se pode traduzir por dom, e a ênfase não é tanto em qualidades que alguém tem, dada por Deus, naturalmente, mas a ênfase está no fato de ser uma dádiva de Deus. Deus dá, Deus concede. E aqui a medida não é a medida da igreja, não é a medida do cristão, mas é a medida do dom de Cristo, ou seja, é conforme aquilo que Cristo, na sua riqueza, da sua bondade, da sua graça, ele quer conceder. Versículo 8, dio legei, por isso diz. Essa é uma forma rara de introduzir uma citação. Ela é usada poucas vezes no Novo Testamento dessa maneira, mas por isso diz, naturalmente ele vai citar agora aqui a Escritura, Deus diz isso por meio da Escritura, anabás eis hypsos echmaloteusen aichmalosian. Tendo subido, anabás, nós temos uma forma aqui do particípio auristo, tendo subido para os lugares mais altos, ele levou preso à prisão. É interessante que este verbo que é usado aqui, é usado no auristo do indicativo, aichmalotel, ele é um rapax legômenon, é usado apenas aqui neste texto, e ele é seguido imediatamente pelo substantivo que é cognato, que é da mesma família. Então, ele levou presa à prisão, ou, como existe numa outra tradução, levou cativo o cativeiro. É importante manter essa tradução. Algumas versões têm colocado lá que ele, subindo às alturas, ele deu liberdade aos cativos, aos presos, o que é uma verdade. No entanto, o texto é mais forte do que isso. Ele diz que a própria prisão foi aprisionada. E a pergunta é, então, o que seria essa prisão? Bem, o inimigo é Satanás, o inimigo é o pecado, é a ira de Deus que condena, e isso foi aprisionado por Cristo, quando ele sobe às alturas. E aí termina o versículo 8 dizendo, edoken domata tois anthropos, e ele deu dons para os homens. Versículo 9, tode anebe ti estin, e o subiu, ou seja, Paulo está aqui, por assim dizer, citando o que ele havia dito antes, e o subiu é o quê? Eime hoti kai katebe eista katotera mere tesges. E o que é esse subiu? Paulo está perguntando, senão que ele também desceu. E aqui nós temos uma expressão que tem gerado diferentes interpretações. O que também desceu para as regiões mais baixas, katotera. Essa é uma forma do comparativo de kato, baixo para baixo, então, para as regiões mais baixas da terra. E há duas grandes interpretações aqui, por parte de comentaristas do texto. Uma delas é que entende que é o que se chamaria de um genitivo partitivo, as regiões mais baixas dentre a terra, ou seja, considerando toda a terra as mais baixas regiões. O que se entenderia como, talvez, a morte, o estado de morte, ou até mesmo, quem sabe, uma referência à descida de Cristo ao inferno, que é referida no credo apostólico. Uma outra interpretação é de que aqui nós teríamos um chamado genitivo de aposição. Então, para as regiões mais baixas
ou seja, a terra. Em outras palavras, seria uma referência à encarnação de Jesus. E aí se fecha aqui um todo, não é? Jesus subiu e ele subiu porque ele desceu, ou seja, ele é do céu. Jesus não é da terra, mas ele veio ao mundo, veio para essas regiões inferiores, mas ele também subiu. E aí o texto continua, versículo 10, Ho katabas autos estin kai ho anabas hiperato panton ton uranon. O que desceu, ele é aquele que, ele mesmo, autos, é uma forma bastante enfática, ele mesmo, ele próprio é aquele que subiu acima de todos os céus. Hina plerose tapanta, literalmente a fim de que ele enchesse, a fim de encher todas as coisas. Nós já tínhamos visto, lendo essa carta, lá no primeiro capítulo, uma referência à subida de Cristo ao céu, que por causa da sua vitória contra os poderes da morte, pelo fato dele também ter dado o seu espírito ao seu povo, ter unido judeus e gentios numa só fé, ele levou à plenitude todas as coisas. Esse plerose, esse plerol, que literalmente é encher, por um lado ele nos dá um testemunho da onipresença de Cristo. Quer dizer, ele também na sua natureza humana, ele preenche todas as coisas, está em toda parte, mas isso tem um aspecto dinâmico, ele está agindo em todo lugar, ele está agindo em toda parte, ele está à direita do Pai, como diz lá no capítulo 1, exercendo todo o poder, toda a autoridade em todo o mundo. E aí então vem a consequência disso, tendo Jesus subido ao céu, tendo ele levado o cativeiro cativo, aprisionado à prisão, aquela prisão que aprisionava os pecadores, ele aprisionou com a sua obra, e aí a consequência disso, versículo 11, kai autos edoken, e ele mesmo deu. Novamente volta ao tema que já havia sido colocado lá no versículo 7, das dádivas dele, ele mesmo deu. E deu o quê? E aí nós temos uma lista. Tus men apostolos, tus de profetas, tus de evangelistas, tus de poimenas kai didascalos. A primeira coisa que tem que se dizer é que quando ele dá dádivas, as dádivas aqui, os dons, não são coisas. Os dons não são qualidades, não são habilidades neste caso. Os dons são pessoas, ou mais particularmente, são pessoas que ele coloca em uma determinada função. Poderíamos resumir isso aqui como o ministério instituído por Deus. E aqui ele vai falar de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de mestres. Há uma discussão sobre o que efetivamente cada um desses termos quer retratar. Uma das posições é de que apóstolos, profetas e evangelistas sejam termos mais propriamente aplicados àqueles que Deus colocou e que o próprio Cristo colocou na expansão da igreja, na edificação original da igreja, e que poimeno, pastores e mestres, sejam aqueles que dão continuidade para esse trabalho. Há uma discussão sobre se essa última parte, poimenas kai didascalos, se referiria a apenas uma função, porque nós temos ali uma mudança estrutural na frase, vem vindo lá men, ton, tus men, tus de, e no final apenas um kai, por isso há um argumento de que pastores e mestres se referem ao mesmo, mas também há uma possibilidade de Paulo, simplesmente por uma questão retórica, estar mudando aqui o final, como ele às vezes faz quando tem uma lista, ele muda quando chega no último item, e de fato estaria aqui se referindo a duas funções dentro deste ministério que Deus instituiu, pastores e mestres. Uma observação é que o termo pastor, ele é um termo relativamente raro dentro do Novo Testamento. Ele, na verdade, é pouquíssimo usado. O verbo poimaino é usado algumas vezes mais, e aqui parece referir-se, de fato, àquele que cuida do rebanho, um rebanho, o povo de Deus, na comunidade local, aquele que pastoreia pela pregação do Evangelho.
E aí temos o didáscalos, que o próprio Paulo se apresenta como didáscalos lá na carta a Timóteo. Ele mesmo diz que ele é um didáscalos, ele é um mestre, podendo haver então assim uma distinção. No entanto, é importante lembrar que essa é uma dádiva que Cristo dá para a igreja. Ele dá essas pessoas, ele dá esses papéis aqui, que pessoas assumem naturalmente pelo chamado dele, como um presente para a sua igreja. E o versículo 12 ele vai falar do objetivo disso. Proston katartismonton hagion, eis ergon diaconias, eis oikodomento somatos tu Christu. Há muita discussão sobre o significado tanto das palavras deste versículo como do todo dele. Se tornou muito popular traduzir essa primeira parte, proston katartismonton hagion, como para o aperfeiçoamento dos santos, no entanto, entendendo esse aperfeiçoamento como um equipar dos santos, como preparar os santos para eles trabalharem. O problema disso é que o termo katartismos, ele é usado de maneira bastante ampla, mas normalmente ele dá a ideia de levar algo ao seu aspecto completo. No grego clássico mesmo, ele é usado, por exemplo, para emendar ossos quebrados. Mesmo no Evangelho, ele aparece lá no sentido de que os discípulos, quando eram pescadores, estavam consertando as redes, ou seja, levando-as novamente a serem plenas, serem completas. Então, poderia se traduzir aqui para o aperfeiçoamento dos santos, ou até mesmo para a restauração dos santos. E aí temos eis ergon diaconias. Algumas traduções colocam para o trabalho do seu serviço. Nós temos simplesmente para a obra do ministério. Diaconia é um termo que Paulo utiliza bastante para se referir ao ministério, aquele ministério instituído por Deus. Em outras palavras, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres executam a obra do ministério, que é um serviço, que não é um domínio, que não é um exercício de autoritarismo, mas que é um servir à igreja. E, em última análise, Cristo dá esses dons à igreja, eis oikodomento somatos tu Christu, para a edificação do corpo de Cristo. Então, apesar de que se tornou muito popular falar desse versículo como que o papel do ministério seria equipar os santos, prepará-los para trabalhar, parece que, na verdade, o texto nos leva numa outra direção. O texto enfatiza muito a obra de Deus, de Cristo, por meio dos dons que ele deu, que é o ministério, para o bem da sua igreja. Em outras palavras, a igreja ela é receptora disso. Naturalmente que há consequências, há a vida cristã, mas o texto não parece estar enfatizando isso, mas muito mais a ação de Deus por meio do ministério para restaurar os santos, para levá-los a um aspecto completo, de modo que fosse, então, isso é a obra do ministério e redunda na edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, mechri katantesomen hoi pantes eisten renotetates pisteus. E aqui ele vai continuar nessa consequência, nesse resultado, até nesse propósito do que Deus fez em Cristo, dando dons, esses dons que ele nomeou agora há pouco para a sua igreja, até que nós cheguemos, katantao, que nós cheguemos para. E aqui eu chamo a atenção, cheguemos todos para. E ele vai usar 3 vezes a preposição eis. Em outras palavras, cheguemos para isto e para isto. E a primeira ele diz, eis ten renotetates pisteus, kai tes epignoseus tu riu tu teu. Ou seja, para a unidade da fé e do conhecimento, ou do pleno conhecimento, do Filho de Deus. Então, ao dar esses dons na forma de profetas, apóstolos, pastores, etc., o objetivo dele, edificando o corpo de Cristo, é que todos, então, cheguem à unidade da fé, do conhecimento de Cristo, e aí ele continua, eis andra teleion, para homem pleno. Ele depois vai fazer uma comparação entre um homem pleno e uma criança, e os problemas de ser uma criança na fé.
Então, para um homem pleno, eis metron, terceiro, eis metron reliquias, tu pleromatos, tu Christu. Para a medida, e aqui nós temos reliquia, que significa estatura, ou é usado também no sentido de maturidade, na medida da estatura ou da maturidade da plenitude de Cristo. Isso aqui é bastante forte. O que ele está dizendo é que o objetivo, então, dessa edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos todos à unidade da fé, do conhecimento de Cristo, para sermos pessoas completas, a medida disso não é um potencial que está dentro de cada um de nós. A medida é a plenitude de Cristo, o que, cá entre nós, é algo o mais elevado possível. Portanto, isso é algo que não se atinge. Ninguém atinge isso por si só. Isso é uma obra divina. Deus trabalha na sua igreja por meio daqueles que ele constituiu como dádivas, que naturalmente pela pregação da palavra levarão a isso aqui. E o objetivo é uma proteção para a sua igreja. Versículo 14. Hina mekete omen nepioi, para que não sejamos mais crianças. E naturalmente que aqui não é uma forma de denegrir a imagem de uma criança, mas é de dizer que uma criança corre riscos. E ele vai falar desse risco agora. Klidonizomenoi kai periferomenoi, pantianemo tes didascalias. Esses dois particípios que temos aqui, o primeiro deles, klidonizomenoi, literalmente significa ser jogado de um lado para o outro pelas ondas. Por exemplo, quando um barco está lá no mar e ele então, diante de uma tempestade, é jogado para lá e para cá pela força das ondas. E o particípio seguinte, periferomenoi, significa também ser jogado, ser carregado. Ser carregado o quê? Por todo vento de ensino, anemotes didascalias. Mas que tipo de ensino é esse que joga as pessoas de um lado para o outro, quando elas são crianças, quando elas são imaturas na sua fé? Bem, ele vai dizer, ente kibeia ton anthropon. Kibeia é um rapax legômenon, é uma palavra usada somente aqui. Na literatura clássica é usado para o jogo de dados, e aí normalmente está envolvido um jogar dados com engano, para enganar o outro, para ganhar algo do outro. Então, kibeia pode ser traduzido por destreza, ou por um truque que se utiliza, ou até mesmo por um estratagema. Então, Paulo aqui está dizendo que Cristo quer evitar que o seu povo, que a sua igreja, sejam crianças, no sentido de serem jogados de um lado para o outro, carregados para lá e para cá, por qualquer ensino, para qualquer vento de ensino, um ensino que vem de um estratagema, de uma astúcia humana. En panurgia pros ten metodeian tes planes. Panurgia é um ardil, novamente, é o uso de astúcia. Metodeia é uma cilada. Então, na astúcia que leva a uma cilada do engano. Paulo está usando palavras muito fortes aqui para alertar os seus leitores, seus ouvintes dessa carta, que estão lá provavelmente reunidos no culto e ouvindo o seu pastor lendo a carta de Paulo. Ele está alertando-os para os perigos que há para a vida cristã de falsos ensinos que são elaborados de forma astuta para jogá-los de um lado para o outro, para que eles não atinjam a maturidade na fé. Versículo 15, aletheontes de en agape, mas falando a verdade ou vivendo essa verdade em amor, novamente aqui temos a qualificação de Paulo, em amor, cresçamos, auxesomen eis auton, cresçamos nele tapanta, em tudo. Nele quem? Bem, o sujeito de tudo, toda essa obra é Cristo, aquele que deu os dons à sua igreja. E isso Paulo vai deixar muito claro nesse final do versículo 15. Hos estin hekefale Christos, o qual é a cabeça, Cristo. Discute-se às vezes se deveria se falar em a cabeça ou o cabeça, talvez aí no sentido de que o cabeça dê uma ideia mais estrutural, de uma organização, e a cabeça como uma imagem exatamente do corpo, uma imagem
que lembra que Cristo é a fonte da vida para a sua igreja. E parece ser, de fato, essa a melhor alternativa. Então, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Versículo 16, ex hu pantasoma synarmologumenon, kai symbibadzomenon, diapases afes tes epichoregias catenergean en metrogenos, hecasto meros ten auxesin tu somatos poietai eis oikodomen reautu en agape. Esse é um texto bastante complexo de Paulo, aqui no final, mas é importante ressaltar que ele começa com ex hu. Ex, a preposição ek, dá a ideia de origem, de fonte. E hu é o pronome relativo, masculino singular, que se refere naturalmente à palavra que vem imediatamente antes, Christos. Ou seja, dele, de quem? Pantosoma, todo o corpo. E aí nós temos dois verbos no particípio, e é importante lembrar que são duas formas do particípio presente da voz passiva. Synarmologumenon. Este verbo, synarmologeo, ele é usado somente aqui no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, 21, que dá a ideia de juntar algo de um modo a que isso forme um todo consistente. Ele vem do termo armos, que significa, que é usado para as juntas. Pode ser as juntas de um prédio, aquilo que une os tijolos, mas aqui na imagem de Paulo do corpo, as juntas de um organismo, aquilo que mantém junto o organismo todo. Então, dele, então, de Cristo, todo o corpo, ele é juntado. Voz passiva, lembrando aqui, o corpo não se junta, ele é juntado, as suas partes são ajuntadas para formar um todo. E o segundo verbo utilizado aqui, symbibadzomenon, também um particípio da voz passiva, symbibatzo, dá a ideia de tendões que se unem num corpo, os tendões que acabam vinculando as partes do corpo. Então são dois verbos aqui que nos remetem a essa imagem do corpo que é unido, que é unificado. Lembrando que um dos grandes temas da carta aqui é a unidade da igreja. Cristo une a sua igreja através da sua obra, não através da obra da igreja, através da obra dele próprio. Então, dele, de Cristo, vem todo esse corpo, ele é ajuntado, ele é unido e diapases afes, por meio de todo o ligamento. A fé é novamente um termo que nos remete aí a uma imagem do corpo, um ligamento, tes epichoregias. Epichoregia, ele é um termo que vem do verbo epichoregel, ele é um substantivo, mas ligado ao verbo epichoregel, que significa prover, dar provisão, abastecer. Então, literalmente, seria por meio de todo o ligamento que é providenciado, que é abastecido, que é fornecido. Bom, é fornecido por quem? Naturalmente, Cristo aqui continua sendo o sujeito. Então, esse corpo ele é ligado, ele é juntado, ele é unido por todo esse ligamento que é fornecido, kat energeian, conforme o poder, conforme a ação, en metrogenos hecasto meros, na medida de cada uma parte. Ou seja, todas as partes são aqui ligadas, kat energeian, conforme o poder, conforme a ação. Ação de quem? Novamente aqui há uma tendência por vezes de colocar a ação na própria igreja, mas nós estamos vendo ao longo de todo o texto que Cristo é o sujeito de tudo isso que está acontecendo. Então, ele opera na sua igreja de modo que a sua igreja esteja unida, e aí ele continua dizendo que essa união aqui vai acabar dando ten auxesin tu somatos. E aí a ideia é que esse corpo ele seja unido, que ele seja de tal maneira que ele cresça. Então, o crescimento do corpo, poietai, é feito, eis oikodomen reautu en agape, para edificação de si mesmo em amor. É um texto muito rico, um texto longo, mas um texto que ressalta bastante
a ação de Cristo junto à sua igreja para torná-la una e para que essa igreja ela seja uma igreja que cresça. Naturalmente, podemos falar de um crescimento numérico, mas a ideia aqui é muito mais de um crescimento no próprio Cristo, um crescimento no seu vínculo com Cristo e de uns com os outros. E isso proporciona um crescimento deste corpo, que é operado pelo próprio Cristo por meio dos dons que ele dá à sua igreja e que são listados lá nos versículos 11 e 12. Ele que deu para a igreja na sua ascensão, na sua vitória total sobre os poderes do diabo, da morte, do pecado, ele que deu esses dons para edificar a sua igreja aqui no mundo.